Êxodo capítulo 15. Glória a Deus. Êxodo capítulo 15. Versículo de número... Vamos ler do 22 ao 27. João, por favor, entrega aqui a irmã Elaine, eu quero que ela faça essa leitura para mim. Versículo 22 ao 27. Glória a Deus. Êxodo 15, do 22 ao 27. Depois, Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias, caminharam no deserto sem encontrar água. Então, chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. O povo, então, começou a se queixar a Moisés, dizendo: "Que beberemos?" Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: "Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura." Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam juntos aquelas águas. Amém? Glória a Deus. Esse último versículo: depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Meus irmãos, é interessante nós observarmos, esse texto fala muito aos nossos corações, e eu gostaria de compartilhar uma mensagem de Deus com a igreja nessa manhã. Eu quero falar um pouco sobre a chegada do povo em Elim. Quando o povo chega em Elim, vale frisar que o povo está saindo, o povo está num período de transição. Por quê? Porque eles passaram 420 anos aproximadamente no Egito como escravos. E esse tempo é o tempo da mudança. Esse tempo é o tempo que eles estão transicionando esses dias, essas fases em sua vida. É interessante nós observarmos que eles passam no capítulo 14 o Mar Vermelho. No capítulo 15 eles cantam louvores a Deus. E no capítulo 15 eles estão caminhando no deserto. E nesta caminhada de 3 dias, a Bíblia vai dizer assim, que eles caminharam sem encontrar água. Por quê, pastor? Porque se a Bíblia diz que eles caminharam sem encontrar, significa que eles caminharam procurando água. Se não encontraram é porque estavam procurando. O deserto era um deserto. Então, no deserto há calor, no deserto há sede. E a Bíblia vai dizer que nesses 3 dias eles estão procurando água. Mas de repente eles se deparam em um lugar chamado Mara. E quando eles chegam nesse lugar, a Bíblia vai dizer que descobriram que as águas eram amargas. Em outras versões, a Bíblia vai dizer assim: não foi possível beber daquelas águas, porque as águas eram amargas, e por isso o seu nome foi chamado de Mara. Só que eu quero falar algo para você aqui nessa manhã. É que às vezes o Senhor, na caminhada, nada na nossa vida é por acaso. Na caminhada na nossa vida, nada é em vão. Por quê?
Porque eles estão vindo de um momento na sua vida e agora eles estão vivendo outro momento. Então, essa falta de água, essa falta de 3 dias sem água, era Deus querendo trazer uma lição ao povo. Era Deus querendo ensinar ao povo. Observe que havia água no Egito. Havia água, havia muita água. E é interessante que eles estão passando um período agora onde eles não são mais escravos no Egito. Eles estão vivendo um período onde eles são livres, mas agora estão enfrentando um deserto onde há uma escassez. E aí alguém pode olhar e dizer assim: você prefere o quê? Você prefere estar como escravo no Egito e tendo água 24 horas? Ou você prefere ser livre, mas estar passando por uma falta de água? Sabe o que é que eu tenho para falar aqui nessa manhã? É que tem coisas que estão acontecendo na sua vida que, por mais que você esteja sendo provado, não se compara com aquilo que você já passou. Porque alguém poderia dizer assim: tem água suficiente lá no Egito, mas você quer água suficiente sendo escravo? Ou você quer passar por uma falta de água sendo livre? Existem coisas na nossa vida que já apontam para um novo tempo. Existem coisas na nossa história que já apontam para um tempo de excelência de Deus sobre as nossas vidas. Ah, pastor, mas eu estou sendo provado, mas eu estou passando isso na minha vida, eu estou passando aquilo. Mas não se compara com aquilo que você já passou. Eles eram escravos no Egito, agora livres no deserto. Mas não tem água, mas sendo livre. Essa prova, essa luta, essa dificuldade que eles estão passando, dá para tirar de letra. Por quê? Porque antigamente eram escravos e agora estão livres. Então tem coisa que acontece na nossa vida, irmão, tem coisa que acontece na sua vida que dá para você caminhar. Por quê? Porque muito mais difícil foi aquilo que eles já tinham passado. 420 anos, aproximadamente, sendo escravos. Então essa falta de água agora não seria algo que definiria a vida deles. Por quê? Porque passamos por faltas, mas é momentânea. A Bíblia diz que eles não puderam achar água por 3 dias. Isso fala de um tempo na nossa vida. Existem momentos que nem tudo vai estar acessível à sua mão. Existem horas, existem dias que nem tudo que você quer, você vai lá e vai ter. Eu estou passando agora por essa escassez. Só que o Deus que livrou eles do Egito estava dizendo: enquanto vocês tinham água, vocês estavam sendo escravos. Mas agora eu estou permitindo alguns dias, algumas fases na vida de vocês, mas vocês são livres. Você tem mais motivo para agradecer do que reclamar. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que entrou aqui nessa manhã. Você tem mais motivo para ser grato a Deus do que para levantar a sua voz e dizer: Senhor, misericórdia. Não! Você tem mais motivo para agradecer. Porque 3 dias sem água, mas sou livre. 3 dias sem água, mas Faraó não me persegue mais. 3 dias sem água, mas atravessei o Mar Vermelho e conto e canto os feitos de Deus na minha vida. Então tem coisa, irmão, que é para olharmos para a nossa vida e dizer: glória a Deus, louvado seja Deus. 3 dias sem água não se compara a um tempo de 420 anos de escravidão. Não se compara. O tempo presente, a glória futura não se compara. Não se compara com aquilo que passamos. O que Deus está preparando para mim, para você, para a sua casa, para a sua família, é maior do que o que você já viveu ontem. Você crê nessa palavra nessa manhã? Você crê que o Deus de coisas maiores está aqui nessa manhã? O Deus de coisas melhores, que prepara tudo para você, está aqui nesta manhã cuidando da tua vida. 3 dias sem água. Aí a Bíblia vai dizer que eles chegaram a Mara, mas não puderam beber as suas águas, porque as águas eram amargas. Agora a minha pergunta ao texto, quando eu li esse texto, foi: como é que eles sabiam que as águas eram amargas? Como? Aquela água não foi fonte para a vida deles. Eles não tomaram daquelas águas muito tempo. Mas a minha questão é: como foi que eles souberam? Como foi que eles descobriram que aquelas águas eram amargas, que eles não poderiam ficar bebendo daquelas águas? É porque 3 dias com sede, uma infinidade de água na frente, eles entram naquele ambiente e começam a beber água.
Porque para toda sede vai aparecer uma fonte. Para toda necessidade vai aparecer uma porta que não é de Deus, e uma porta que é a porta de Deus para a nossa vida. Pastor, onde é que isso está escrito? Mateus capítulo 4, a Bíblia diz: tendo Jesus fome, veio o tentador. Ele disse: transforme estas pedras em pães. Porque Jesus estava com necessidades naquele momento. Jesus estava com fome naquele momento. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidado na hora da tua necessidade. Cuidado na hora da fome, cuidado na hora da sede, cuidado na hora da carência, cuidado na hora da necessidade na sua vida. Porque nesse momento vai aparecer fonte de água, vai aparecer muita água na sua frente. Só que a Bíblia vai dizer que eles não bebem dessa água, porque as águas são amargas. A minha pergunta é: ninguém aqui não tomou da água, porque eles só descobriram o amargo depois da experiência. Eles só descobriram que aquela água era amarga depois que provaram. E nem tudo que aparece na nossa vida, que parece ser provisão, é provisão. Nem tudo que aparece na nossa vida que parece ser bênção, é bênção. A questão é a sede que eles estavam de 3 dias. Quando eles veem Mara, eles dizem: aqui é o lugar. Então eles vão lá e tomam daquela água. Por quê? Porque havia sede. Havia uma necessidade. Só que as nossas necessidades não podem governar as nossas escolhas. Você não vai se mover por necessidade, você vai se mover por direção. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja do Senhor nessa manhã. Você não vai se mover por necessidade, você vai se mover por direção. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o deserto está cheio de coisas que parecem resposta. Nós precisamos estar atentos, porque o deserto está cheio de pessoas que parecem ajuda. Nós precisamos estar atentos, porque o deserto está cheio de portas que parecem ser portas de Deus para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos, porque o deserto está cheio de oportunidades que parecem ser de Deus na nossa vida, mas não são. Estou com sede, tem Mara na frente, só que a água é amarga. Só que sabe quando alguém diagnosticou que a água era amarga? Depois de beber. Depois de provar. Porque existem coisas que só depois de envolver pessoas, que só depois de investir em corações, vem o diagnóstico: não é saudável, é amargo. Só que o que eu acho interessante é que Deus não grita do céu dizendo: não bebam, não tomem dessa água. Por quê? Porque se tem uma hora que a gente tem dificuldade de ouvir, discernir a voz de Deus, é no momento de sede ou de necessidade. O problema não é Deus falar, o problema é discernir qual é a voz de Deus. Porque no meio do deserto existem muitas vozes. Só que sabe o que eu acho interessante? É que ali parece ser fonte, mas na verdade são águas amargas. Deixa eu falar uma coisa para você: cuidado. Existem coisas que parecem ser fontes, mas são águas de esgoto. São águas que trazem mal à saúde. É interessante que em Mara, Deus não impede de ninguém beber. Deus ensina depois que eles provam. Porque existem lições na nossa vida que não entram pelo ouvido, só entram pelo gosto amargo. Eu vou repetir. Existem lições na nossa vida que nunca entram pelo ouvido, só entram pelo gosto amargo. Ou seja, existem pessoas que escolhem pagar o preço para ver, para depois saber se é bom. Mas sabe qual é o conselho de Deus nessa manhã? Antes de provar, pergunte. Antes de provar, consulte. Antes de provar, diga: Deus, é a tua vontade para mim?
Senhor, o Senhor tem isso na minha vida? Você sabe qual é a diferença do filho que chegou em casa? Você sabe qual é a diferença do filho que olhou para o pai e disse assim: pai, me dá a parte da herança, me dá tudo que eu tenho direito? É que ele não chega para o pai dizendo assim: pai, será que você tem um momento para a minha vida agora de eu pegar minhas coisas, minha herança, tudo que o Senhor me deu e eu ir embora? Não, ele não pergunta para o pai, ele comunica para o pai. E sabe o que acontece quando a gente comunica no lugar de perguntar? Nós pagamos o preço. Porque tem gente que não pergunta para Deus: Senhor, é assim? Tem gente que comunica para Deus: Senhor, eu vou fazer assim. E isso não é direção, isso é vontade própria. Você sabe que quando o filho diz assim: me dá a parte da herança, o pai, que era o pai, dono da fazenda, dono de tudo, tinha algo melhor para ele, mas ele não perguntou, ele só informou. Agora, por que não perguntar ao pai, se é dono desta fazenda, se é dono de tudo, se sabe do teu amanhã sem nem você ter pisado nele? Você está com dúvida de alguma coisa na sua vida? Você quer uma direção de Deus para a tua história? Pergunta ao pai. Não informa ao pai não: pai, estou informando. Não, pai, eu estou perguntando. Pai, essa água aqui é saudável? Eu posso provar dessa água? Discernimento não começa quando você prova. Discernimento começa quando você pergunta a Deus antes de beber. Porque melhor do que provar é perguntar. Você sabe que Jonas disse para Deus, através das suas atitudes, que ele pagaria mais caro, mas não iria na direção de Deus? Porque a Bíblia diz que ele foi para Tarsis, mas ele pagou uma passagem para ir para Tarsis. E existem pessoas na caminhada que preferem pagar para ver, só que essa conta é muito alta. Porque a Bíblia diz que Jonas teve muitos prejuízos. Inclusive tiveram que jogar Jonas no mar para a embarcação não quebrar, para o navio não partir no meio. Por quê? Em nenhum momento Jonas vai na direção de Deus, Jonas vai na sua vontade própria. E deixa eu falar uma coisa para você: existem pessoas que só descobrem o amargo depois da experiência, porque existem coisas que não se revelam na aparência, só no contato. Se eles olhassem para as águas de Mara, diriam: que coisa linda, meu Deus, quanta água, é provisão. Vai lá, bebe. Quando eles têm um contato com a água, eles descobrem: é amargo. Porque existem coisas na nossa vida que as aparências vão mostrar que são águas saudáveis, mas quando o contato chegar, vão descobrir, e vai se descobrir, que as águas são amargas. Então deixa eu falar algo para você. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos, irmãos, olhar e dizer assim: eu preciso saciar as minhas necessidades. Antes de saciar minha sede, eu preciso saciar minhas necessidades no Senhor. Estou com alguma necessidade, estou passando algum momento difícil, é agora que eu preciso ter mais cuidado na minha vida, para ouvir Deus, para fazer a coisa certa, para entrar pela porta certa, para não entrar na porta errada, para não aceitar a proposta errada, para não assinar esse papel aqui e dizer assim: é isso que Deus tem para a minha vida, é esse contrato que Deus tem para a minha vida. No momento da sede, cuidado, porque você não precisa experimentar para descobrir que é amargo. Deus está nos alertando nessa manhã em dizer para mim e para você, através do discernimento que eu vou trazer sobre a sua vida. Eu não sabia nada que o pastor Eduardo ia falar aqui, e a palavra que ele falou tem tudo a ver com aquilo que Deus me deu aqui pela manhã. Vem um tempo de clareza. Chegou o tempo de clareza de Deus sobre as nossas vidas. Chegou um tempo de clareza de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Aí a minha pergunta é: por que Deus, sabendo que o povo estava 3 dias sem água, permitiu que Elim chegasse? Que eles passassem por Mara? Por que, pastor? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu essas águas amargas? Logo agora, o povo caminhando 3 dias.
É porque se nós lêssemos uma parte da história, nós ficaríamos sem resposta. Mas sabe o que eu acho lindo? É que a Bíblia vai dizer assim: depois chegaram a Elim. Esse depois aqui não é detalhe teológico sem lógica, não. Esse depois aqui é propósito de Deus. Já que eu vou os conduzir a Elim, eu vou permitir vocês passarem por Mara. Já que eu tenho águas saudáveis para a vida de vocês, eu vou permitir que águas amargas apareçam na frente da história. Já que eu vou conduzir vocês para lugares de estabilidade, para portas que são minhas, eu vou permitir que portas se fechem no meio do caminho. Sabe por quê? Porque existem pessoas que quando chegam em Mara, tentam transformar Mara em Elim. Só que não dá para transformar Mara em Elim. Porque o que Deus tem preparado em Elim, só em Elim você vai viver. Deus não quer te dar apenas água doce. Deus quer ensinar para você a não chamar de morada ou de casa aquilo que Deus chama de passagem. Cheguei em Mara, transforma Jesus. Não vou transformar Mara não, porque Mara só é passagem. Destino, Mara só é rota. O destino é Elim. Quando você estiver passando por dias de adversidade na sua vida, saiba, é só passagem, é só rota. O destino ainda não chegou. E antes do destino se apresentar, nós passamos pelas rotas de Deus. Antes de se acomodar nessa situação, passamos pela rota de Deus. Aí a Bíblia vai dizer: depois chegaram a Elim. Uma palavra tão pequena que carrega um peso tão grande. Uma palavra tão pequena, mas que entende que depois de quê? Depois de passar, depois de atravessar. Elim não é para quem está vivendo dias na sua vida favoráveis. Elim é para quem suportou passar por Mara. Você sabe que a Bíblia diz depois de quê? Depois do grito de Faraó no Mar Vermelho, dizendo: vou matar vocês. Pressão de todos os lados para atravessar o mar, mesmo para viver uma promessa, pastor, mesmo para viver uma promessa. Porque não vai ser sombra e água fresca. Até para conquistar a promessa que Deus já falou e já determinou, não vai ser fácil. Irmão, Deus se apresenta para Moisés e fala: tu vai livrar o meu povo do Egito. Era promessa, ia sair do Egito, ia chegar à terra prometida. Mas até para cumprir uma promessa, teve dificuldade. Por quê? Por que teve essa dificuldade? Por que teve essa pressão? Preparação de Deus. Porque a escola de Deus chama-se deserto. A escola de Deus chama-se momentos difíceis. Esse momento, aquilo que você está chamando de momento difícil, Deus está dizendo: é minha escola para você. É lugar que eu estou te formando, da minha sala de aula. Prepara que tem um diploma preparado para você. Eu te formei no deserto, eu te formei em dias difíceis. Faraó está gritando no mar, mas eles passaram o grito, passaram o medo. Imagina passando no Mar Vermelho. A Bíblia diz que eles cantaram do outro lado, porque eu imagino, na minha imaginação de crente, que alguém olhava assim para as paredes do mar e dizia: meu Deus, segura aí, porque se esse negócio cair, eu fico por aqui mesmo. Tem momento que a gente está atravessando, que a gente olha para a parede do mar, mesmo sendo um milagre, mas a gente diz: Senhor, segura aí, que se essas águas despencarem, não sobra nada de mim aqui. Segura aí, Senhor. Faraó lá atrás gritando, as paredes de águas no meio do mar, sem nunca ver aquilo. Chegam do outro lado, o mar se fecha. Porque Faraó pensava: o mesmo mar que abriu para eles, dá para mim também. Só que Deus não trabalha com fórmula. A mesma porta que abriu para eles, vai abrir para mim. Aí Deus diz: o mar que eu abri para eles encerrou Faraó.
O mar que abriu para os hebreus, fechou para os egípcios. Porque Deus trabalha, e o trabalhar de Deus é lindo. Chegam do outro lado, Miriam pega o tamboril e começa a cantar. Logo depois de cantar, mas o mar abriu agora, cantar. Mas já estão 3 dias sem água. Porque sai uma luta, vem outra, sai uma dificuldade, vem outra, sai uma prova, vem outra. Quando eles chegam em Mara, vamos beber das águas. Alguém prova das águas. Eita, é amarga. Não dá para beber. Não dá para continuar. Aí eles atravessam, vão caminhando mais um pouquinho. E eles chegam a Elim. Depois do grito, depois do medo, depois da pressão, depois da água amarga, aí eles chegam no lugar onde Deus tinha preparado para que eles chegassem. Sabe o que eu acho interessante? Elim é para quem decidiu continuar. Mesmo diante de tantas coisas. Porque não puderam beber as águas de Mara. Mas quando chegaram em Elim, a Bíblia vai dizer, havia 12 fontes de água. Havia 70 palmeiras. E eles acamparam junto às águas. Elim tem fonte suficiente, tem sombra suficiente e tem descanso suficiente. Mas para quem decidiu não parar no meio da caminhada. Você acredita que existem coisas na nossa vida que nós só vamos experimentar depois de decidir continuar? Porque aquilo que aconteceu em Mara foi para interromper. Mas quando alguém diz, vamos continuar caminhando. Vamos continuar. Não vamos parar, não vamos nos deter aqui em Mara não. Vamos continuar. Quando eles se deparam em Elim, alguém pode até dizer, eita, que coisa, que sorte. Que algo assim de repente, 12 fontes de água. Um lugar de abundância, 70 palmeiras. Sabe o que significa Elim? Cuidado de Deus. Para quem decidiu continuar, mesmo cansado, mesmo na pressão, mesmo enfrentando dias difíceis. Quando eles chegam em Elim, a Bíblia vai dizer que haviam 12 fontes de água. A provisão estava alinhada com o governo de Deus sobre Israel. Quantas tribos haviam em Israel? Quantas tribos haviam em Israel? Quantas? Quantas fontes haviam em Elim? Tem coisa que vai acontecer que não vai ser coincidência. Vai ser providência. 12 fontes para 12 tribos. Parece ser uma coisa aleatória, do nada? Não. 12 fontes para 12 tribos, a medida exata de um tempo, do apontamento de um tempo de provisão de Deus sobre a nossa vida. Quem está passando por Mara não está podendo beber água, mas Deus, quando faz o povo entrar em Elim, diz, olha, eu tenho água suficiente para vocês. E eu fui específico nas minhas escolhas. Existem 12 fontes para cada tribo de Israel se alimentar de uma fonte. Sabe o que eu acho interessante? Eram 12 fontes, mas as 12 fontes eram da mesma água. Eram 12 fontes, mas as 12 fontes vinham da mesma provisão. Porque quando é de Deus, não existe diferença nas águas. Quando é de Deus, as fontes são iguais. Sabe o que é que Tiago, capítulo 3, versículo 11 vai dizer? Que de uma mesma fonte que jorra água doce, não pode jorrar água salgada. Que de uma mesma fonte que joga água doce, não pode jorrar água amarga. Se as águas de Mara eram purificadas, por que a água estava saindo amarga? É porque tinha algo errado ali. Mas quando eles chegam em Elim, que eles percebem 12 fontes de água e começam a beber daquela água, a água é purificada, é tratada. E eram 12 fontes diferentes, não eram iguais. Mas mesmo sendo diferentes, vinham de uma mesma fonte.
Porque a voz de Deus não é duplicada, a voz de Deus não existe duas, só existe uma voz de Deus, só existe uma direção de Deus, só existe uma porta de Deus, só existe uma ordenança de Deus, só existe uma direção de Deus para as nossas vidas, só existe uma. Não tem duas não, irmão. Não tem duas direções, não tem dois caminhos, não tem dois, é um. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, é um. Não tem rota de fuga, não tem estilo de saída. Deus cria situações, Ele diz: a fonte é uma só. A água, você pode beber água aqui, você pode beber água ali, você pode beber, mas a fonte tem que ser uma só. Você pode se alimentar da palavra aqui, você pode se alimentar da palavra recebendo uma palavra para você, você pode se alimentar na tua casa, mas a fonte é uma só. Não, porque o pastor estava falando na igreja, quando cheguei em casa, Deus me deu uma palavra que não tinha nada a ver. Não, tem tudo a ver, porque a fonte é uma só. Não, porque eu estou vivendo um momento na minha vida que Deus está falando assim, a fonte é uma só. Se tem água que não está batendo com aquela que Deus falou, é porque não vem da mesma fonte. E quando eles chegam em mar, eles sabem, essa fonte não está purificada. Então tenha cuidado com as fontes, porque a fonte de Deus é uma só. 12 tribos, mas uma fonte só, uma voz só, uma água só, uma direção só, um querer só, uma vontade só. Deus não tem plano B, é uma fonte só. Não, que agora eu descobri que existe algo na Bíblia Sagrada que fala, é uma fonte só, meu filho. Não, porque agora cuidado com as descobertas. Cuidado. É uma fonte só. Uma. É uma voz só. O que Deus quer da igreja no mundo inteiro é o mesmo querer de Deus aqui em Maceió, é o mesmo querer de Deus em Pernambuco, é o mesmo querer de Deus. É um só. É uma palavra só. É uma direção só. 12 fontes de água. Mas Deus diz, pode beber em qualquer fonte aí. Qualquer uma das 12. Porque a água que vem de uma alimenta a outra. A água que vem da outra alimenta a outra. A água que vem de Judá alimenta a tribo de Azer. O texto ainda continua no versículo 12. Meu irmão, pode uma figueira produzir azeitonas? Porque a fonte não se revela naquilo que ela fala, a fonte se revela naquilo que ela produz. É figueira, vamos ver se vai produzir figo. É bênção, vamos ver o fruto dessa bênção na minha vida. Uma vez um irmão me procurou, pastor, olha, ora por mim, porque Deus vai me dar um emprego que vai triplicar o meu valor. Eu vou passar 90 dias em casa, eu vou passar um dia em casa, e vou passar 29 dias na rua, trabalhando. Mas olha, eu digo, isso não é bênção não para a sua vida, irmão. Para dividir sua família. O que eu falei, tem coisa que aparece oportunidade de Deus na nossa vida, mas para nos afastar dele, do caminho dele, da vontade dele, da nossa direção, da direção de Deus para a nossa vida. É uma fonte só. Só que às vezes esperar o trabalhar de Deus é mais fácil pegar a porta que está aparecendo na minha frente. Às vezes esperar o trabalhar de Deus é difícil. Porque se eu posso fazer agora, se eu posso escolher agora. Só que sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã? É que a fonte de Deus alimenta. E quando ela traz alimento, ela traz provisão. Se você é crente em Jesus e acha que é o fruto do seu trabalho que traz pão para a sua mesa, você não aprendeu nada sobre dependência. Quando os discípulos foram para uma pesca que Jesus não estava, eles não pegaram nada. Quando Jesus chegou de manhã, ele disse assim, filho, vocês têm alguma coisa de comer? Sabe o que Jesus estava dizendo? Vocês trabalharam tanto, pescaram tanto, mas cadê o fruto do trabalho de vocês? Eles falaram, não tem nada. Jesus disse assim, vem para cá. Quando Jesus disse, vem para cá, tinha pão, peixe e brasa pronto. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não precisa da tua ajuda para te dar aquilo que eu vou prover sobre a sua vida. Não é se você trabalha, eu trabalho 11 horas de trabalho, pastor, por isso que eu tenho esse resultado por dia. Mas eu creio num Deus que faz trabalhar menos e ganhar mais. Porque quando o teu nível de dependência está alinhado com Deus, você se esforça menos. Porque não é sobre mim nem sobre você, é sobre a provisão que Ele traz sobre as nossas vidas. Eu não estou mandando você largar seu trabalho, abandonar, não. Eu só estou dizendo para você que se Deus for a tua prioridade, Ele vai atender a tua necessidade.
Eu só estou dizendo para você que não é o fruto do teu trabalho que dá o pão para você comer, porque a Bíblia diz que é Deus quem dá pão, é Deus quem dá semente, é Deus quem traz provisão sobre a nossa vida. Então, por que não estar alinhado à vontade de Deus e à voz de Deus sobre a minha vida, sabendo que é Ele que faz? Irmão, é você fechar os olhos e dizer: eu dependo de Deus. Sabe o que é isso? Você dizer assim: se o Senhor quiser, Ele faz, se Ele não quiser, não acontece. Não é sobre pessoas, não é sobre governo de pessoas. Ah, não, porque mudou isso, mudou aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí agora vai acontecer isso sobre a minha vida. E você está dizendo que para Deus fazer você depende de uma situação? Para Deus mover você depende que as coisas estejam favoráveis? Isso não é provisão não, gente. Provisão é tudo estando o contrário. Provisão é a falta aparecendo na nossa porta e Deus dizendo: todavia o meu justo viverá da sua própria fé. Viverá da sua própria fé. Eu creio que Deus é o provedor. Eu creio que a provisão não vem de mim. Eu creio que a fonte não vem de mim. Eu creio que a água não vem de mim. É o Senhor quem proporciona na minha vida. Quando eu sei e eu tenho convicção disso, eu não ponho meus olhos naquilo que não é para pôr. Eu não foco naquilo que não é para focar. Por que não aconteceu? Por que eu não vivi? Por que não deu? Por que não chegou? Por quê? Vai orar, irmão. Vai cantar. Não deixa essa preocupação roubar a tua adoração, não. Ah, essa guerra de hoje. Não, eu creio num Deus que quanto mais Ele abençoa, mais você tem tempo para Ele, tem tempo para as coisas dEle, faz a obra dEle. A gente está precisando ouvir isso de novo. Porque servir não é conveniência, quando der, isso é resto. Eu aprendi uma coisa, existe coisa chamada sacrifício de louvor. É quando você acha que não dá um caldo, é quando você acha que não sai nada. Aí Deus dizendo: foi agora que eu escolhi para você me servir. Tem coisa que o Espírito Santo está mandando dizer para alguém, tem coisa que você está se esforçando tanto, e Deus só queria que você se entregasse mais a Ele. Tem coisa que você está correndo de um lado para o outro, dizendo: misericórdia, como vai ser? Deus está dizendo: só queria mais dependência de você em mim. Sexta-feira eu falei algo aqui, vou repetir. Tem gente que está dizendo: quando a prova passar eu canto. Aí a prova está dizendo: eu estou esperando você cantar para eu passar. Quando a luta passar eu me levanto. Aí a luta está dizendo: eu estou esperando você levantar para poder sair da tua vida. Porque tem coisa na nossa vida que é teste de Deus, irmão, sobre nós. Não espere os melhores dias, o melhor momento, a melhor fase para produzir aquilo que Deus te chamou para fazer. Vou alinhar, vou organizar primeiro. Se não conseguiu organizar até agora, meu filho, se não conseguiu alinhar até agora, se põe na mão de Deus. Diz: Senhor, eu estou num lugar de dependência. E o que é que o Senhor tem na minha vida? O que é que o Senhor tem para fazer? Qual é a história que o Senhor tem para traçar sobre a minha história? Qual é o ponto que o Senhor tem para traçar sobre o meu ponto? Não é sobre isso, nem sobre aquilo. É sobre o estar no governo e na direção de Deus. Não posso beber essas águas de Mara. Continua caminhando, meu filho. Elim está chegando aí. Está difícil nessas águas de Mara. Elim está vindo aí. Porque para todo tempo difícil aponta um tempo de milagres na nossa vida. Você sabe qual é o prenúncio de uma vitória? É uma luta. Eu estou na luta. Comece a se alegrar, porque essa luta está apontando que uma grande vitória. Não, eu vou repetir porque tem gente desligada nessa manhã. Jesus, acorda o crente, Jesus. Vai lá, Jesus, nele agora, tira todo o sono. Todo tempo de guerra aponta um tempo de paz. Todo tempo de luta aponta um tempo de vitória. Não há vitória sem luta, não há conquista sem sangramento, não há conquista sem passar por momentos difíceis. Quando Elim começa a apontar na vida deles, é Deus dizendo: vocês não suportaram passar 3 dias, vocês não chegaram no lugar que eram amargas as águas, mas vocês continuaram caminhando. E para quem continua caminhando, eu tenho uma medida certa, a medida exata, a provisão certa, porque eu sei como fazer e trabalhar. Tem 12 fontes,
Tem 12 fontes de água, mas é uma água só. Para encerrar, tem 70 palmeiras. É o descanso proporcional. Palmeira no deserto serve para trazer descanso e sombra. Porque depois de vocês beberem água, vocês vão se saciar, porque fazia tempo que vocês não estavam. Vocês vão querer um lugar para descansar. Agora sim. O agora sim está chegando. Passou. Agora sim. Depois de beber da água, está no lugar do descanso. Você acha que 3 dias no deserto, andando, não havia limitação física? Não tinha gente dizendo, eu estou com canelite aqui nesse deserto. Que é isso? A canela doendo. O sol causticante. E Deus está dizendo, até a sombra para vocês descansar. Poderia preparar só o descanso, mas eu preparei o descanso e a sombra. Sabe o que é isso? Cuidado de Deus e provisão de Deus que você vai desfrutar quando você continuar caminhando, mesmo não tendo motivos para isso. O número 7 na Bíblia está ligado à plenitude, completude, perfeição. Só para quem vive dias de Mara, experimentam dias de completude e perfeição de Deus sobre a sua vida. Meu Deus, que medida, meu Deus, que fonte. Parecia que era para mim, é para você. Porque quem atravessou o que atravessou vai viver o que nunca viveu. Vai experimentar o que nunca experimentou. Então eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa manhã e eu encerro para orar pelas nossas vidas. Permaneça. Permaneça. Mara pode estar passando na tua frente, mas Elim está chegando. Não é destino, é rota. Você está passando, você está atravessando, mas tem um tempo novo apontando sobre a minha e sobre a tua vida. Feche seus olhos.